A gritar, pois não quero meramente sonhar. Ai, que bonitinho, Inácio, querido. Gente, eu tô aqui tentando. Oi, oi, Nacito, oi, Rê. Renan, Renan Zizi Amorim. Eu tô aqui tentando escrever umas coisas, viu, gente? Ai, meu Deus, é sempre um mistério. Ai, será que deu certo? Oi, Rê, bem-vinda, minha querida. Pronto, consegui. Eu fico aqui com essa luzinha, só que ela fica fazendo umas coisinhas aqui, eu fico tentando olhar para baixo para poder enxergar. Oi, Rê. Já vou aceitar. Boa noite, Inácio. Boa noite, Rê. Bem-vindos, queridos. Já vou te aceitar aqui, Renata. Oi, Rê. Ave Maria, oi, que E luz aí, é minha essa na minha querida? cara? Não, pois é, e eu aqui com esse óculos e tentando, né, colocar, e aí fica uma luzinha aqui, que aí eu falo que é daquela música do seu Wilson Moreira e Jorge Aragão, que fala: a luminosidade é a luz do nosso amor. Aí fica a luminosidade aqui. Ai, eu sei como que é. Eu tô vendo, Ó, é que eu tô sem óculos, mas essa luminosidade dá para ver também nos meus olhos. não é, Rê? Ah, olha, tá entrando o pessoal, tá o Inácio aqui com a Eu gente. já vi, oi, querida, Ah, todo mundo. pois é, minha irmã acabou de entrar e olha, minha irmã, ó, olha que bonitinho, Rê. Ai, que fofo! Ela que te deu? A minha mãe e minha irmã. Ai, que linda. Você sabe que eu tô aqui em Belém do Pará, né? É mesmo, Rai, que É, inveja, Rai. como eu estou Inveja trabalhando boa. remoto, estou trabalhando remoto da CPB e acabei que vi que entrou, ó, agora entrou meu pai, entrou Marton Maués, que é um camarada meu do teatro, né, um diretor, ator. Entrou, ó, Desculpe a Poeira. Ó, várias pessoas bacanas aqui, o alemão, Marton Maués, um beijo, meu amor. O Lombardi, Desculpe a Poeira, um jornalista, querido amigo meu também, Ai, que que trabalhou legal. muito tempo na VIP. Mas, Rê, eu te agradeço muito de ter aceitado esse convite e eu Ah, quero apresentar para vocês. um pedido ser uma ordem, né, Rai? Não tem Ah, como Rê, negar nada, imagina. fiquei super feliz porque eu acho muito importante manter esse espaço aqui de conversa, esse espaço de reflexão, né? Trazendo sempre alguém que complementa e que a gente pode bater um papo, né? Mas eu quero começar, eu quero cantar uma música, quero pedir licença a todos vocês, a você também, porque eu quero cantar um samba, que é um samba do Lincoln Antônio, né, um pianista aqui de São Paulo, do Grupo Abarca, e do Luiz Orlandi, que é um filósofo. E eles fizeram um samba que é assim: por favor, ensaie comigo teu canto de amor. Preciso de alguém que me ajude a cantar, a olhar sem temor.
um calmo intervalo entre as coisas, a andar sem temer o assalto dos gestos de horror, vestidos de gente. Me livre de leis desumanas, recriadoras, do medo de ser humano. Preciso de um canto para voltar a viver, cadenciando buscas por trabalhos que não me ponham a perder. Preciso de um canto de vida, com ele aprender a gritar, pois não quero meramente sonhar. Com ele aprender a gritar, pois não quero meramente sonhar. Então, Lincoln Antônio, Luiz Coisa Orlandi é lindo, né? Eu adoro esse lindo, samba. ai, lindo. E curioso, né? Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa influência dos meios de comunicação na vida do brasileiro, né? Com esse acontecimento de agora há tão pouco tempo que foram as eleições municipais. Então eu quero apresentar para vocês a minha convidada. A Renata Miele é jornalista, né? A Renata Miele é do samba e é do carnaval. Está sempre fantasiada no bloco do O ou no bloco do Tono Vermelho, que são dois blocos que eu canto. A Renata Miele foi muito tempo coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né, que é uma entidade super importante que ajuda a gente com várias informações para a gente tirar um pouco, né, as vendas e deixar de ser tão manipulados pelos meios de comunicação. Assim como ela também é diretora do Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que também ajuda a gente nesse sentido, né, a mostrar como os meios de comunicação podem, né, sim, ditar o nosso jeito de pensar, os nossos gostos, nossas preferências políticas, né, e interferir nas nossas vidas de maneira assim, muito decisiva. Então, eu chamei hoje a Renata aqui para dar uma ajuda para a gente, porque é um assunto que não está nas rodas de conversa, né, o quanto os meios de comunicação nos influenciam. Mas existem muitas pessoas como a Renata Miele, né, e essas entidades que eu mencionei aqui, que ajudam, que fazem esses estudos, são especialistas, fazem debate, tentam ir contra a corrente, né? Então eu queria te perguntar, queria chamar você para estar aqui com a gente e perguntar, Rê, assim, no Brasil, cada mergulho é um flash, né? Qual é, assim, o que você poderia destacar nessas semanas aí, pós-eleição, e finalmente entrar nesse debate aí de como se portaram, ou melhor, falar um pouco desse papelão, né, dos meios de comunicação, até porque o Brasil agora não tem mais direita, né? Não tem Só partidos de senta, direita mais no Brasil. só senta. Então, bem-vinda, Rê, e bem-vindo todos vocês que estão aí com a gente. Obrigado, Hype. Muito obrigada pelo convite. Antes de falar desse assunto super importante, eu não poderia deixar de te parabenizar pela campanha linda que você fez para vereadora aqui na cidade de São Paulo, uma campanha contagiante, verdadeira, estimulante, que trouxe temas e diálogos e possibilidades de encontro tão bacanas, né? E mostrar para as pessoas com as quais você convive, dialoga e alcança, né? Que não existe nenhum outro instrumento de transformação social que não seja pela política, né? Os nossos meios de Exatamente. comunicação, né? Esses que nós vamos conversar aqui, eles historicamente criminalizam a política como ferramenta de transformação social. E eles não fazem isso porque eles têm uma visão apenas crítica de como a política está sendo feita. Porque a gente pode ter uma visão crítica de como a política está sendo feita. Eles fazem isso porque eles querem deliberadamente afastar as pessoas da política. Porque quando as pessoas, né,
as pessoas que compõem esse Brasil imenso, e aí eu estou me referindo aos trabalhadores e trabalhadoras, à juventude, às mulheres, que são excluídas dos espaços de poder e dos espaços midiáticos como representação, Sim. quando elas se apropriarem da política como uma ferramenta de transformação social, esses espaços de poder que hoje são ocupados por uma elite econômica masculina e branca e que conduzem, né, os grandes meios de comunicação, eles estarão em maus lençóis, né? Então, por isso que eles criminalizam a política, né? Então, eu queria te parabenizar pela coragem, né, de mostrar para as pessoas que é sim possível fazer política com alegria, com música, com esperança e com consciência, né? E isso é uma coisa que a gente está muito carente, né? Então, te parabenizar de coração. Rê, então eu vou fazer uma confissão aqui para todos vocês. Eu vou dizer que você, a sua presença frequente, né, nos meios alternativos de comunicação, falando com tanta propriedade, com tanta paixão, fazendo a sua militância, foi uma das coisas também que me inspirou, sabe? A aceitar esse convite, a ter coragem, a fazer esse Hairija te esperando na janela. Então você é uma mulher inspiradora para mim, e não só para mim, mas para tantas mulheres, né? Então eu digo para todo mundo que está aqui que não segue a Renata ainda, siga no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, e procurem saber as atividades da Renata, ler seus artigos, porque isso é uma coisa maravilhosa, é uma maneira também da gente começar a se acostumar que as mulheres precisam, que as mulheres estão aí para dar as suas opiniões também, para dar sua visão de mundo com muita personalidade, com muito conteúdo e articulação e muita paixão, né? Querida, muito obrigada. Então, nos inspiramos mutuamente, isso que é importante, Claro. e acho que a gente tem que fazer com que as pessoas se contagiem exatamente dessa alegria e de entender que a política é esse espaço de transformação e que política se faz em todos os espaços, né? O meu espaço é esse, que é o do debate sobre a comunicação, sobre o direito à comunicação, sobre como a comunicação é um tema central e estratégico se a gente quer transformar uma sociedade de forma radical, né? Então, para a gente entrar um pouco nessa provocação que você fez aqui, quer dizer, qual foi o papel que os meios de comunicação cumpriram nessa eleição, né? Eu acho que é importante a gente entender o contexto, né? Para entender por que de repente não tem mais direita, por que tem centro, né? Essa provocação que você fez. Os meios de comunicação, né, principalmente aqui estamos nos referindo aos grandes meios hegemônicos de comunicação que se constituem num oligopólio privado no Brasil, onde poucos grupos econômicos, geralmente familiares, dominam, né, esse ambiente de comunicação. Eles foram determinantes no processo de construção do golpe que vitimou a democracia no nosso país, né? O golpe de 2016. Todos, quando nos referimos àquele golpe, procuramos caracterizar aquele golpe como um golpe parlamentar, jurídico, midiático. Foi uma aliança entre a Lava Jato, principalmente com a Rede Globo e outros meios de comunicação, que trabalharam incessantemente para criminalizar um campo muito específico da política, que foi a esquerda e o PT, né, centralmente, né? Mas ao criminalizar o PT, criminaliza toda a esquerda, e tentar pôr um fim aos anos de governos democráticos e populares no Brasil. Não é o caso da gente avaliar aqui, mas o fato é que os governos democráticos e populares de Lula e Dilma incomodaram imensamente a elite econômica e eles queriam dar um fim àquilo. E aquele processo de construção do impeachment em torno da Lava Jato, em torno de retóricas do tipo nunca houve tanta corrupção no nosso Brasil, né? E todas as questões que a gente
acompanhou, elas abriram o caminho para a ascensão de uma ultradireita no Brasil, representada pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores, esse grupo político de viés fascista, né, de viés autoritário, que acabou ganhando as eleições em 2018. Mas é importante dizer que isso foi, entre aspas, um certo acidente para a mídia. A mídia não queria a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi, eu digo assim, eles taparam o nariz e engoliram um remédio amargo. Porque eles queriam, com aquele processo, retomar o... Eu tô virando aqui porque eu tô escrevendo, tá? Que eu tenho essa mania. Eu fico ouvindo, aí eu vou escrevendo. Não, fica numa boa. Eles queriam retomar o poder político no Brasil para o grupo político-econômico que, historicamente, tinha uma aliança e conduzia o país, que é essa aliança PSDB, DEM, que, digamos, é a direita, né, neoliberal, e que, do ponto de vista dos costumes, ela é um pouco mais aberta, né, digamos, progressista no que diz respeito aos costumes. Progressista, acho que até demais, né? Mas é liberal na economia e liberal nos costumes, né? Ou seja, a questão de gênero, a questão... eles são e contribuíram para reproduzir o racismo estrutural na nossa sociedade, mas eles não fazem exatamente a apologia explícita do racismo. Eles contribuíram para manter a discriminação de gênero, a misoginia, a opressão das mulheres historicamente, mas nos últimos períodos eles têm tentado disfarçar. Então, essa direita liberal era a intenção da mídia era que essa direita tradicional, liberal, neoliberal, ganhasse as eleições de 2018. Só que quando você criminaliza a política, você criminaliza para todos os lados. Então, essa perspectiva do outsider, né, que o Bolsonaro, sem ser, acabou incorporando, foi um acidente de percurso para a mídia hegemônica, porque o Bolsonaro é ruim para os negócios. Não é porque eles são... o Bolsonaro, ele é ruim para a imagem do Brasil, ele é ruim para os negócios, ele é um ogro fascista, autoritário. Não era isso que eles queriam. Por que então, agora, o que eles fizeram na eleição agora? Eles, digamos assim, tiveram uma postura mais tímida na cobertura eleitoral. Eles não foram tão incisivos. Aliás, eu poderia dizer que eles cobriram mal a eleição. Eles fizeram uma cobertura superficial dos principais temas e debates políticos que estavam em curso no processo eleitoral no Brasil, né? Então, eles cobriram mal a eleição. E eles começaram a construir uma retórica, e eles já vêm construindo há um certo tempo, de tentar criar um sinal de igualdade entre a esquerda, Lula, principal líder da esquerda, o PT, e o Bolsonaro. São os dois extremos que nós queremos evitar no Brasil. Nós precisamos de um centro. E é esse o discurso que a mídia começou a martelar incessantemente, inclusive muita gente começou a reproduzir isso, gente até de esquerda. Não, nós temos que o centro. Mas veja, o DEM é o centro, PSDB é centro, eles não são centro, né? Eles são uma direita ou uma centro-direita, mas eles são uma direita, né? Eles não são partidos de centro. Aliás, faz muito tempo que o Brasil perdeu efetivamente partidos com características de centro, né? E a polarização política fez com que, mesmo políticos e não partidos de caráter mais centrista, fossem se colocando nos extremos, digamos assim, a esquerda e a direita. Então, não temos exatamente um centro configurado. E eles martelaram isso, tanto que no final do resultado das eleições, qual era a grande manchete? Né? O que o Jornal Nacional, os grandes articulistas desses meios de comunicação disseram?
O Brasil optou pela moderação, o Brasil optou pelo equilíbrio, o Brasil rejeitou os extremos. E essa tentativa de igualar a esquerda com a extrema-direita, ela é perversa do ponto de vista de um projeto político para o nosso país. Né? Então, foi essa tônica que os meios de comunicação trouxeram para a eleição. Eles tentaram fazer uma cobertura bastante superficial, não entraram nos principais temas em debate político, né? E tentaram taxar os candidatos de esquerda do extremo, os candidatos do Bolsonaro no outro extremo, e o que sobrou, que é a direita, que saiu vitoriosa nessa eleição, né? PSDB, PMDB, DEM, como candidatos moderados de centro. Exatamente. Uma manchete da Folha logo depois, né, deixa isso muito claro, que a manchete da Folha diz: eleitor escolhe, sei lá, eleições mostram derrota do bolsonarismo e do PT. Exatamente. Né? Então, assim, eles também são bem explícitos em continuar com o PT, que é o maior partido da esquerda, de fato, sim, no Brasil, né? Representando toda essa esquerda. Então, bem exatamente, isso ilustra bem o que você acabou de falar, dos extremos, né? E quem sobra é exatamente o centro para eles, né? Que na verdade é a direita, são os moderados, né? Voltando àquele projeto, né, de retomar o poder político dos grupos que sempre estiveram aí. Exatamente. Então aí eles conseguem. Agora eu queria te perguntar uma coisa, Rê. A gente sabe, eu fui criada a minha vida inteira, assim, meus pais sempre viram muita televisão, né? E até hoje, né, o Jornal Nacional come com a gente no jantar, como em muitas famílias brasileiras, né? Então eu queria te pedir, eu sei que vocês assistem bastante, você assiste até como uma questão de estudo mesmo, como objeto de estudo, né? Para fazer as comparações, né? Porque o Jornal Nacional, a gente já viu que o Jornal Nacional, os tempos que eles dedicam a determinados casos, né? No caso do Orlando Silva, nosso companheiro, né? Quando o Orlando Silva surgiram aquelas denúncias totalmente infundadas, o Orlando ganhava manchetes, né, do Jornal Nacional. E quando todas as denúncias foram arquivadas por falta de provas, foi 30 segundos, 29 segundos de Jornal Nacional, né, que não dá absolutamente para nada, né? Na reforma da Previdência, você nunca tinha o contraponto de alguém, né, falando. Isso foi muito poucas vezes. Uma vez, acho que eu vi a Jandira, uma vez. Né? Mas você tinha sempre o discurso de que, né, a reforma da Previdência era necessária. Né? E nunca o contraponto de por que haviam grupos, né, que se colocavam contra a reforma da Previdência. Então eu queria que você pudesse falar um pouco. O Jornal Nacional praticamente não fez cobertura nenhuma. O Jornal Nacional, ele se eximiu, lavou as mãos, não fez nada. Com que propósito? Né? Porque, afinal de contas, essas eleições municipais também reorganizam as forças, né? Que para daqui a 2 anos, que começam a se conversar para as eleições já presidenciais, porque, afinal de contas, a gente também já tem acontecimentos como as eleições para a mesa diretora da Câmara, do Congresso Nacional, né? Como é que você analisa o papel do Jornal Nacional nessas eleições, digamos assim, indiferente? Isso tem algum objetivo, Renata? Eu acho que foi um pouco essa tentativa de tentar evitar trazer muito holofote para as candidaturas de esquerda, né? E tentar jogar fazer um papel um pouco de moderação. É claro que no caso do Jornal Nacional especificamente, eles têm uma dificuldade um pouco maior de cobertura das eleições municipais, porque o jornal é um jornal, de fato, nacional e as eleições foram municipais. Mas mesmo assim, eles se furtaram, e aí não dá para você dedicar
tempo e aprofundamento a cobertura do que está acontecendo em todas as capitais, quanto mais nas grandes cidades e tal. Então, dando esse desconto, né, da dificuldade que é você, num jornal como o Jornal Nacional, fazer uma cobertura mais focada na eleição municipal, eles poderiam ter feito o que já fizeram em outros momentos, que era trazer temas importantes para o debate político, era tentar trazer, por exemplo, o debate de como candidaturas estavam procurando enfrentar o problema da crise sanitária no Brasil, né? Então, uma série de coisas que o jornal poderia ter feito e não fez. Por exemplo, a mídia cobriu mal e porcamente, na verdade não cobriu, né? Não houve uma dedicação da mídia hegemônica para discutir o impacto e a circulação da desinformação, das fake news no processo eleitoral. Isso poderia ter sido um tema, né? Poderia ter sido um tema, o debate de como as fake news estavam impactando, interferindo de forma desproporcional em determinadas candidaturas, como, por exemplo, contra a Manuela no Rio Grande do Sul, né? O TSE mandou retirar mais de 500 mil, meio milhão de compartilhamentos de redes sociais de conteúdos de fake news e desinformação contra a Manuela. Então, quer dizer, como o TSE enfrentou o debate da desinformação, como as plataformas estavam enfrentando esse tema, isso tinha que ser um debate que deveria estar presente na cobertura, por exemplo, do Jornal Nacional. Isso não foi discutido. O Jornal Nacional e a mídia como um todo ignorou esse tema que teve tanta relevância no debate político recente. Quer dizer, e a compra de votos em São Paulo? A compra de votos. Exatamente. Se fosse de um partido de esquerda... Exatamente. Então, uma série de coisas que eles simplesmente optaram por ignorar na cobertura jornalística desses meios de comunicação. Além disso, acho que é importante dizer como e a gente teve uma live do Barão esses dias, exatamente para discutir o papel da mídia na cobertura das eleições, e uma das questões que a gente já tem há alguns anos discutido é o problema dos debates, né? No Brasil, cabem às emissoras de rádio e televisão definirem os debates. Então, se a emissora não quer fazer um debate, não tem debate, que foi o que aconteceu no segundo turno aqui em São Paulo, aonde, infelizmente, o Boulos foi diagnosticado, testou positivo para a Covid, e o Jornal Nacional, de forma unilateral, resolveu suspender o debate. O debate não precisaria ter sido suspenso. Ele poderia ter acontecido pela internet. O Boulos se dispôs a isso. Havia possibilidade tranquilamente técnica de viabilizar um debate, mas não havia interesse político da Rede Globo em fazer isso. Então, além da cobertura jornalística, a sociedade brasileira, fica à mercê dos interesses e das decisões das emissoras privadas que controlam e decidem as regras dos debates, se vai ter debate ou não, quando o debate vai ser, quem são os candidatos que vão participar do debate. Isso não deveria ser assim, né? A eleição é um momento de interesse público, né? Não deveria ser uma emissora privada, comercial, que decide esse tipo de coisa. Deveria ser uma decisão de um espaço público, né? Podia ser no âmbito das universidades, enfim, e as emissoras que quisessem transmitir o debate, transmitiriam, né? Então, deveria ser outra a lógica. A gente fica totalmente à mercê dessas empresas privadas. Então, foi lamentável não termos o debate em São Paulo, né? Então, essas são algumas das formas como essas emissoras controlam, né? Acabam controlando todo o debate público que está acontecendo na sociedade, né? A gente tô vendo aqui que tem entrando bastante gente aqui, ó, Alexandre.
A Estefânia, querida, a Lúcia, minha irmã, Henriqueta. Eu vou fazendo assim com o olhinho, porque senão vai ficar. Não, vou colocar o óculos, não fica feio até. Não tem Ó, a problema, não. luminosidade, a luz do nosso amor, Renata. Ah, tudo bem, gente. Ó, Alberto, meu Paulo Godoy, Lar JP. A Globo é oportunista. A esquerda não pode, não deve abraçar esses falsários. É isso aí, ó. Luan, a enfermeira Andréia, nossa querida Andréia, que foi candidata a Isso. vice-prefeita na Tudo bom, chapa do Valéria? PCdoB. Orlando Silva, querida, né? Semande, Alessandra Azevedo, Ale, guerreiro da cultura aqui na cidade de São Paulo. Que bacana tá aqui com a gente. A Marcinha Saraiva também, viu, Rê? Mandando beijo para você, Beijo, Marcinha. né? Fábio Inácio. Bom, muito legal aqui. O Boteco do Tim Maia. Os sambistas estão sempre presentes aqui, né? Eu estava pensando aqui, Rê, falando para o pessoal, olha, voltando à audiência rotativa, né? Estou recebendo aqui a Renata Miele, viu, gente, que é uma jornalista que estuda, né, esse impacto que os meios de comunicação e a forma como eles manipulam, né, corações e mentes no Brasil, como tornam governos reféns deles, né? Manipulam processos eleitorais, etc. e tal. Então, aí a gente vê, né, o Jornal Nacional, a Rádio Liberal aqui no Pará, e seu grupo Organizações Rômulo Maiorana, né, o grupo também do Jader Barbalho, da família Barbalho, a Rádio CBN, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, são todos grupos, né, jornalísticos que têm por trás proprietários que têm seus interesses, né? E esses jornais, eles apontam, né, para exatamente vão ao encontro desses interesses. E você falou Então, uma coisa agora, Rai. Você citou alguns nomes que, para além dos interesses dos proprietários comerciais, nós temos um fenômeno no Brasil que a gente sempre denunciou, que são os políticos donos de meios de comunicação, né? Os políticos donos, entre aspas, porque no caso de emissoras de rádio e televisão, eles são concessionários. E esse é um assunto que a gente pouco discute, né? Ninguém é dono de uma emissora de rádio e televisão. Eles são concessões públicas, né? E que tem começo, meio e fim, e que pela nossa Constituição não poderiam ser propriedade de políticos, principalmente com mandatos em vigência, né? No caso, principalmente de deputados federais, senadores, porque são eles que fazem as outorgas, né, de concessão de rádio e televisão. Agora, isso é uma distorção bastante particular e peculiar da realidade brasileira, né? Você ter famílias de políticos, então a gente tem a família Sarney, dono de meios de comunicação lá no Maranhão, que fizeram e fazem uma oposição cotidiana ao governo do Flávio Dino. Nós temos a família Barbalho aí no Pará, que você citou, e que acaba tendo uma cobertura com viés político, né, para criminalizar exatamente e tentar impedir a ascensão de forças de esquerda no estado do Pará. Então, isso é uma coisa absurda e que deveria ser proibida no Brasil, né? Deveria haver um rigor maior na fiscalização para que políticos não pudessem ser concessionários. Você tem uma escolha. Você quer ser deputado, senador, governador? Então você tem que abrir mão da sua concessão de rádio e televisão. Então você não será mais um concessionário. Abra mão da sua concessão e aquela concessão vai passar por um novo processo de licitação para que um outro grupo econômico possa operar aquela concessão. Agora, se você quer ser radiodifusor, bom, então não se candidate, não seja candidato, porque são funções incompatíveis na perspectiva da democracia, né? Então, essa é uma questão muito grave e que reflete, né, esse cenário de manipulação que você falou aí.
Rê, eu vou propor uma coisa aqui para os nossos amigos queridos que estão aqui, né? Eu queria que quem pudesse escrever aqui qual é o veículo que você mais se informa, né? Que você tem confiança e se informa. Põe essa dica aqui para a gente que depois a gente vai olhar, vai ler, né? Então, assim, eu faço sempre, eu leio a Folha de São Paulo, eu assino, inclusive, né? Leio um pouco o Globo, às vezes, um pouco de São Paulo do Rio, às vezes dou uma olhada no Estadão, mas aí eu vejo o Portal Vermelho, né? Aí vejo a revista Fórum, meu portal CTB, que eu escrevo, sou jornalista, escrevo para a CTB, né? Enfim, vejo a página do Barão bastante, né? As páginas do Fórum, Fórum da Democratização da Comunicação, Intervozes, então eu faço uma geral, assim, né? Tentando pegar um pouco o Brasil 247, onde está a Daiane, minha companheira que trabalha lá, né? Jornalista que trabalha lá. Então eu vou tentando colher e, né? A imprensa sindical também, eu dou uma geral. Então é assim que eu faço para me informar, para poder a gente ter, né? Esses dois lados. E você, Rê, como é que conta aí para a gente como é que você faz para a gente colar? Eu faço mais ou menos como você, Rai, né? Eu faço digamos, um giro, né? Olho um pouco o que a mídia hegemônica está falando, né? É importante, né? Principalmente para quem lida com o debate da comunicação, é importante ver, né? Como a mídia está se posicionando, como eles estão tratando temas que são sensíveis. Então, e acesso vários portais da mídia alternativa, né? Que ajudam a compor um panorama daquilo que está acontecendo de mais relevante no país. E aí eu acho que tem uma questão em debate, Rai, que a gente discute muito pouco, né? Que, para além dos interesses políticos e econômicos, essa mídia hegemônica, né, comercial, ela não tem compromisso com trazer a público os fatos mais relevantes em curso no país. Então, não é esse o compromisso delas. E eu vou dar um exemplo bastante né, recente de como isso acontece. A mídia hegemônica ignorou o apagão no Amapá. Ignorou. Foi depois de 2, 3 ou 4 dias aonde a mídia alternativa já estava fazendo importantes reportagens, mostrando o que estava acontecendo no Amapá, mostrando qual era a origem do apagão, né? O que estava por detrás daquilo, a influência da privatização, como o impacto da privatização levou aquele cenário de precariedade do sistema de energia no Pará, no Amapá. Só depois disso, uns 2, 3, 4 dias, é que os veículos começaram a falar do assunto. Então, Olha, então a gente pensa assim, não é só um problema da política estritamente. A visão da nossa mídia hegemônica, ela é uma visão enviesada, principalmente na perspectiva do que representa o Brasil. Ela não representa a diversidade brasileira. Então, quando você pega esses grandes jornais que a gente citou, que são os grandes jornais de alcance nacional, né? Então, Folha de São Paulo, Jornal Nacional, o Estadão, o Globo, né? O Jornal da Band, eles olham para o eixo Rio-São Paulo, Brasília, alguma coisa mais no sul do Nordeste, digamos assim, vão até Bahia, Pernambuco, conta alguma coisa para eles ali, talvez Paraná, Rio Grande do Sul. Agora, tem outros estados que são completamente ignorados. O que acontece ali, né, quer dizer, não ganha espaço jamais nesses veículos. E eles pertencem ao Brasil e tem coisas fundamentais. Olha o que está acontecendo lá em Santa Catarina, a questão do governador. Quer dizer, como é que a mídia cobriu esse debate lá? Cobriu mal e porcamente, né? Os problemas, então, envolvendo o apagão,
né? Então, quando a gente olha, por isso que a gente diz, é preciso ter mais diversidade e pluralidade nos meios de comunicação, para que o Brasil possa ser retratado na sua integralidade por esses meios de comunicação, né? Então, eu acho que essa também não é só o problema da política eleitoral ou da criminalização da esquerda, mas é uma visão de mundo, ou melhor, uma visão de Brasil, né? Porque se a gente for falar de mundo, então, então eles têm uma Sim, visão de Brasil, né? Eles retratam o Brasil que é um Brasil restrito, né? Não é o Brasil verdadeiro, né? exatamente, Rê. E aí, olha, um Brasil verdadeiro, ou pelo menos um Brasil mais diverso, que ó, o pessoal está dizendo que tem outros espaços, né? O Inácio falou, Vermelho tem a honra de ter contado com essas duas feras, Rai e Renatinha e sua equipe, oh, que maravilha, né? O corte angular hoje é a manchete do Google no celular, o pessoal da mídia ninja. A gente também fala aqui, viu, o contraditório que ele está dizendo. O pessoal do Mídia Ninja também são pelegos, mas se apresentam como livres e independentes. E só aqui a gente não censura nada, viu, camaradas? É, o, É, o Mídia Ninja trouxe uma grande contribuição para a formação de uma rede colaborativa de cobertura jornalística mesmo, de cobertura de comunicação, né? Por exemplo, a cobertura que o Mídia Ninja fez sobre o acidente de Mariana foi uma coisa invejável, né? invejável, Que a mídia invejável. hegemônica não fez, né? Então, a cobertura em loco, pé no barro, ir lá, ver o que tinha acontecido com aquelas famílias, né? O Mídia Ninja fez uma cobertura belíssima, né? Daquele acidente terrível, né? E que foi coberto de uma maneira muito enviesada pela perspectiva comercial desses grandes meios de comunicação. Afinal de contas, a Vale do Rio Doce, ela é uma grande é, Patroc... anunciante desses grandes meios de comunicação, né? Ou, por exemplo, quando a gente discute a cobertura sobre a saúde, né? Quantas vezes a gente viu nesses grandes meios hegemônicos de comunicação uma cobertura para mostrar a precariedade da esmagadora maioria dos hospitais privados do Brasil. Porque nós não podemos achar que os hospitais privados são o Sírio-Libanês, o Einstein, a Beneficência Portuguesa, né? Estou falando dos de São Paulo porque são os que eu conheço, ou, sei lá, o Copador no Rio, né? Isso são hospitais de excelência, mas a popularização dos planos de saúde de baixo custo, com esses hospitais pequenos, privados, que estão pipocando nos municípios por aí, esses hospitais privados são muitas vezes piores do que qualquer hospital do SUS, na perspectiva de precariedade, de atendimento, de aquelas pessoas nas macas, nos corredores, aguardando um médico. Isso não é uma realidade do SUS. Isso também é uma É uma realidade realidade. do hospital privado. E por que isso não aparece na mídia hegemônica? Porque os planos de saúde são anunciantes desses meios de comunicação. E daí a gente vem ao debate. Olha a importância da comunicação pública, né? Que é uma comunicação que não tem interesses comerciais e nem políticos, né, explícitos na perspectiva de governos e tal, né? Então, e que no Brasil a gente não tem, né? Foi destruído o embrião de comunicação pública que a gente tem, que poderia ter feito uma cobertura excelente do processo eleitoral, né? Como fez em outros momentos. Então, quando a gente olha o cenário da comunicação no Brasil, a gente vai percebendo as falhas que a gente tem. Né? Então, o problema, quando eu falo isso, as pessoas ficam meio, né, às vezes pode parecer um pouco polêmico, mas assim, o problema não é exatamente existir uma Rede Globo. O problema é nós não termos alternativas à Rede Globo. Sim. Né? Uhum. Eles têm o direito de ter lá a concessão, se eles cumprirem todos os critérios, se eles estiverem, né,
Agora, o problema é nós não termos diversidade, o problema é nós não termos um processo transparente, republicano, público, para debater as outorgas de rádio e televisão. Então, o problema é mais embaixo, né? Um problema de política de comunicação que, infelizmente, a gente nunca conseguiu enfrentar adequadamente no Brasil, nem nos governos populares, né? E você vê como a criminalização da política, né? Mas antes de falar isso, eu vou dizer para você também com a questão da mídia ninja, né? Eu concordo totalmente com você, né? A mídia ninja criou essa rede colaborativa, mas principalmente ela tem sido um instrumento que concretiza um princípio básico, é o direito à informação, que todos nós precisamos. Exato. Então, a mídia ninja potencializou a chegada, as condições para que chegasse essa informação até o grande público, principalmente através das redes sociais. Então, quantas vezes eu, quando estava no vermelho, fazendo várias coisas, ia na mídia ninja e via alguma matéria e desdobrava, alguma notícia e desdobrava aquela matéria. Então, isso é uma coisa sensacional. Acho que é uma grande contribuição da mídia ninja. Agora, voltando a essa questão... Rai, só um pouquinho. E não é só o mídia ninja, né? Talvez não, claro. É porque, como ele falou aqui... Né? Mas a gente tem os jornalistas livres. A gente tem, por exemplo, coletivos que funcionam mais ou menos nessa mesma perspectiva, como, por exemplo, a mídia índia. A mídia índia, gente, é um fenômeno interessantíssimo e importantíssimo para dar visibilidade para as questões concretas, cotidianas e reais da população indígena no nosso país. Com certeza. Então, a gente tem muitos coletivos que contribuem para isso, né? Para que a gente consiga efetivar o direito à comunicação que a gente não conseguiu garantir pelos grandes meios a partir de uma regulação mais democrática, né? E aí o que eu estava falando dessa coisa da criminalização é que você vê, né? Fica um círculo vicioso. Por quê? Porque você tem a propriedade privada, né? Na verdade, essas empresas, elas são concessionárias, mas se elas fossem proprietárias. Né? E elas mandam e desmandam. Então, elas têm uma linha editorial, né, que segue exatamente esse projeto de criminalizar a política para evitar, né, que partidos políticos, para que lideranças políticas que tenham esse olhar de construção de uma comunicação pública cheguem ao poder, né, consigam se eleger para as câmaras, né, porque aí prejudica o projeto, né? O projeto de predomínio, de hegemonia desses meios. Então você vê, né? Um grande círculo vicioso, porque assim, ele se mantém ao lado dos que estão aí, das elites, que querem se perpetuar no poder, as elites racistas, excludentes, misóginas, homofóbicas, né? Eles disfarçam mais ou menos, aí eles criminalizam as esquerdas, que são mais progressistas, né? Que querem realmente projetos, garantir que os direitos fundamentais sejam atendidos, né, concretizados da população. Então, por isso que é tão importante, né, Rê, que a gente olhe com um olhar crítico para tudo que a gente lê desses grandes meios de comunicação. Especialmente, eu digo aqui, eu falo, parece que eu estou sendo repetitiva a falar do Jornal Nacional, mas eu juro para você que eu acho que o Jornal Nacional é uma das grandes escolas do povo brasileiro. As pessoas, elas entram na casa delas. É como se fosse alguém que vai toda noite conversar e fazer a cabeça das pessoas no Brasil. É assim que eu vejo o Jornal Nacional, entendeu? Então, eu queria te perguntar, assim, a gente está meio acabando aqui, esse nosso bate-papo super gostoso, super instrutivo, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conversando com a gente, ó, tá aqui o holofote virtual, uma amiga minha querida, Luciana Medeiros, que é uma jornalista que tem uma agência aqui da área de comunicação e cultura, é uma produtora que tem uma memória nesse site, Holofote Virtual, que é maravilhoso, né? Eu estou em Belém, sim, viu? Ela está perguntando, você estás em Belém, Rai? Enfim, aí os camaradas da CTB Bahia entraram aqui também. Boa noite, meus camaradas, estamos na batalha aí. Então, Rê,
para a gente ir encerrando, eu queria te perguntar, o que é que você indica para a gente que está esperando, né, que acabem as brigas políticas, né, e que sobre bom senso, humanidade do governo brasileiro, né, governo federal, para que chegue essa vacina, né, o mais rápido possível para a população brasileira, e dizer também que, né, o Jornal Nacional, até antes da eleição, o Brasil estava estável, né? Acabou a eleição, subiram os dados da Covid. É incrível a falta de responsabilidade, né, dos veículos de comunicação nesse caso. E qual é a vacina, Rê? Quais são as lutas que a gente pode se engajar para a gente não ser adoecido, né, manipulado pelos meios de comunicação? Difícil, Rai, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Porque Pois é, né? é dramático, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a gente ir plantando as nossas sementinhas por aí para mostrar para as pessoas que o debate sobre comunicação é essencial. As pessoas precisam passar a encarar a comunicação como um direito fundamental, né? A noção de direito, ela não é automática. Veja só, demorou anos para que o Brasil construísse a ideia de que a saúde é um direito fundamental e, portanto, tem que ser garantido pelo Estado, né? O que coroou esse processo foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, há muitos anos atrás, que deu origem ao Sistema Único de Saúde. Por mais que a gente esteja vivendo processos de privatização, por mais que a gente tenha aí saúde suplementar, as pessoas entendem que a saúde é um direito, que de alguma maneira o Estado tem que cuidar disso. Seja fiscalizando de uma maneira mais rígida os planos de saúde, seja definindo critérios para aumento dos planos de saúde, seja investindo na saúde pública. Tem um debate, as pessoas entendem. As pessoas entendem que a educação é um direito. Então, por mais que você tenha escola privada, você tem uma série de regras de como essas escolas privadas precisam funcionar, quais são os conteúdos básicos que elas precisam oferecer para os alunos. Então, existe uma noção de direito. Nós estamos começando a construir uma noção de direito à moradia, né? Porque este ainda não é um direito plenamente reconhecido, né? Ou seja, não tem nada que nos tire mais a dignidade do que não ter onde viver. Morar embaixo de uma ponte, viver na rua, isso é uma coisa que tira imensamente a dignidade do ser humano. A vida, o direito à vida, né? A habitação está relacionada com isso. Mas a gente vem conseguindo, graças a movimentos populares pelo direito à moradia, nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas percebam que a moradia é um direito. Essa é a nossa tarefa, Rai, no campo da comunicação. É fazer com que as pessoas percebam que a comunicação não é uma prestação de serviços qualquer, que a comunicação não é um entretenimento, né? Que a comunicação não é um lugar onde eu paro para assistir um filme. Nós precisamos começar a entender que a comunicação é um direito fundamental. E através da comunicação, a gente pode ou não ter acesso a outros direitos. A gente pode ou não aprofundar a cidadania, a gente pode ou não aprofundar a democracia. A comunicação, ela é estratégica nessa perspectiva. Por isso, discutir políticas públicas para garantir uma comunicação democrática, para garantir acesso à internet para todo mundo. A gente falou só da cobertura da mídia, do papel da mídia, mas não ampliamos o nosso debate para o problema da internet, das redes sociais, né? Então, garantir acesso à internet, refletirmos sobre o conteúdo que é veiculado pelos meios de comunicação. E refletir sobre isso não é promover censura, mas existem regras. Você não pode usar concessões públicas para fazer proselitismo religioso, para promover ódio, né? Para promover preconceito. Isso não cabe na nossa comunicação. Nós temos que garantir que a nossa comunicação transmita os valores e a cultura do povo brasileiro
e nós não podemos ter só enlatados norte-americanos sendo exibidos, seja nos streamings, seja na nossa TV aberta. Então, temos que pensar em como regular os streamings para obrigar que eles ofereçam produtos nacionais nos seus catálogos. Então, tudo isso faz parte da discussão sobre o direito à comunicação e a necessidade da gente ter uma comunicação mais democrática, né? Então, a minha vacina é essa. É a gente fazer bate-papos como esse que a gente está fazendo aqui, é levar uma sementinha, é conversar com as pessoas quando a gente está indo em alguma atividade e colocar esse tema, chamar a atenção das pessoas. Gente, não é só saúde, educação, percebam. A comunicação, ela é um direito, e se a gente não se apropriar desse direito, ela vai ser utilizada para perpetuar privilégios de uma elite econômica que está conduzindo o nosso país à bancarrota, né? Pois é, Rê, exatamente. Então eu faço as suas palavras minhas, faço das suas palavras as minhas palavras quando eu falo, e passei a campanha inteira falando sobre a cultura, o direito à cultura. Eu não troco nada, eu só colocaria o direito à cultura. Eu usaria o mesmo conteúdo que você acabou de dizer, né? É isso aí, olha, a Renata Comunicação e cultura são irmãs gêmeas, né? São uma irmãs não vive gêmeas. sem a outra, né? É uma coisa. Né? E eu diria até que é um trio, uma santíssima trindade. Eu que sou católica, comunicação, cultura e educação. Tem Esse razão. trio, essa santíssima trindade. Entrou aqui a Renatinha Peta, querida, que a gente ama. Celi Laica, ela disse: meu tema de TCC é sobre liberdade de expressão versus fake news. Opa, queremos saber esse tema aí, põe pra gente, manda mensagem pra gente aí que a gente quer saber. Eu tô mais ou menos estudando isso também na minha pós-graduação, mas com um viés um pouco diferente. Mas também discutindo... Que joia, Rê. Ó, Stefânia Gola, muito bom, meninas, essencial esse debate. Beijos. Beijo, Stê. Agora, só falar uma coisa para vocês. Como é que Renata Miele consegue ainda estar fazendo essa pós-graduação, trabalhando loucamente como ela trabalha, cuidando de 2 crianças como ela cuida, com o meu companheiro lá, querido, amado, André Fernandes, que eu vou dar beijo, escrevendo artigos, fazendo 1 milhão de coisas. Renata, eu sou muito sua fã. Eu só consigo fazer isso porque, primeiro, o Vandré, querido, me ajuda um pouco. A gente tem aqui uma parceria total e absoluta. E segundo, não sei, gente, a gente, sei lá, dormir pra quê, na verdade? Não, exatamente. Também à noite, às 6 da manhã, a gente tem um monte de coisa para fazer. Não tá fácil, gente. Mas é a vida das mulheres, Rai. É isso mesmo, ó. E a Tami Barretinho tá falando aqui. Empoderamento feminino, um assunto a ser explorado. Pois é, e nós já estamos vivendo ele aqui. Porque nós estamos fazendo isso. Eu e Renata, 2 mulheres, né, com uma formação em comunicação, né, que gostamos muito da música. Eu também sou cantora, também sou mãe, né, venho de outro lugar, e a gente está aqui com as nossas, cada uma com as suas trajetórias, debatendo a política, debatendo direitos, né, colocando assim a nossa carinha, dialogando com vocês e tentando firmar esses territórios, né, de que a gente também tem a nossa visão de mundo. Né? E ocupando os espaços, né, Rê? Para a gente não ficar sempre nos mesmos lugares marcados. Exatamente. Gente, eu só quero ocupar espaços presenciais agora, gente. Temos que fazer uma loucura aqui nesse país para vir essa vacina, para que esse governo insano tenha mais responsabilidade, para que a gente possa voltar a ter o mínimo de contato e se ver pessoalmente, fazer essas trocas pessoalmente. Exatamente. Pode me convidar, Rê. Ó, próximo, a gente ainda tem mais uma que a gente vai precisar fazer para falar sobre os direitos na internet, direitos na rede, redes sociais, que eu acho que é um assunto super importante. Né? Nessa campanha me deu um patrimônio junto com minhas amigas queridas, né? Minha equipe, Stefânia Gola, Paula, Bruna Tavares, que eu não tinha praticamente vida na rede social e ganhei, né? Como se eu tivesse feito tipo um doutorado, consegui alguns seguidores no Twitter, né? Eu tinha 30, agora eu tenho 400.
Oh! Né? Eu tinha 1.400 seguidores no Instagram, agora eu tenho 4.200, né? O Facebook atingiu os 5.000, então eu estou cuidando com muito carinho e tentando compreender essa lógica para também inventar e ser criativa nessa lógica, né? Não ser também igual ao que é, enfim, clichê, né? Eu acho que a gente tem que acrescentar coisas. Então, comecei com uma música, eu vou terminar com uma música. Ótimo! Então, essa música que eu gosto demais, para todos vocês, queridos, muito obrigada por terem estado aqui com a gente. Toda quinta-feira tem essa live, ó, que Railídia te esperando na janela, sempre às 21 horas, eu vou manter essas lives sempre. E tem essa música aqui que eu gosto muito, porque a gente sonha com um outro mundo, né? Uma outra sociedade. E eu acho que essa música diz tudo que é essa sociedade que a gente espera, essa nova sociedade, como a nova comunicação também. Que é assim: um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça, poesias brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava, e o não chorar, e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. Em cada palma de mão, cada palmo de chão, sementes de felicidade, o fim de toda opressão, o cantar com emoção. Raiou a liberdade, chegou um novo tempo de justiça, ao esplendor do preservar da natureza, respeito a todos os artistas, a porta aberta ao irmão de qualquer chão, de qualquer raça, e o povo todo em oração por esse dia de graça. Que lindo, Rai! Lindo, né? Lindo. Luiz Carlos da Vila. Então, Muito gente, lindo. acho que é tudo isso que a gente espera, né, Rê? Tudo E eu acho isso. que com a comunicação, com a cultura, com a educação, com essa santíssima trindade que a gente acabou falando aqui, né? E com a presença das mulheres, com a sua esperança, com o seu olhar de humanidade. Como a Renata Miele aqui tanto nos trouxe isso. Obrigada, querida. Seguimos juntas sempre e esse dia vai chegar. Com certeza, Rê, vai sim. Eu acho que a gente vai construindo, né? É isso mesmo, é construindo, é caminhando, como você bem disse, a cada dia. E resistindo, né? E recriando, e criando. Exatamente. Queridos, um beijo. Um Inácio beijo aqui. para todo mundo. Tá Inacito, bom. querido, um beijo. Olha, tantos queridos amigos. Júlia, obrigada, Júlia. Um beijo. Rê, te amo. Muito Beijo, obrigada. Rai, saudade. Um beijo dos meninos, um beijo no Vandré. Mando Tá? sim. Então a gente vai se falando aí. Eu sou sua fã, tô sempre te olhando, te seguindo nas redes. São duas. Beijo, queridona. Beijo, Tchau pra gente. todo mundo. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Um beijo. Agora tchau, gente. Acabou a nossa live, né? Mas quinta-feira que vem tem mais. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente, super ativos. Inácio aqui, a Júlia. Beijos, Inácio. Se cuidem. Beijo, Estê. Ah, que lindo. Obrigada, Inacito. Até quinta que vem. Railídia te esperando na janela.